Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje, o estudo do livro Mãos Unidas. Olha só, já estamos no capítulo 15 do livro, titulado No Balanço das Provas, Lu. Esse título é bem legal também, né? O que você achou desse título, Lu? Tudo bem com você? Olá, Conrado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos aqueles que nos acompanham, que acompanham o estudo conosco. É muito interessante. Adorei o título, né? Só pelo título dá para a gente conversar e pensar muito, né? Eu acho que, como sempre, as mensagens do Emmanuel já começam no título, né? O título Já, já já. faz com que a gente comece a refletir o que seria, o que ele quer dizer, não é? No balanço das provas. Sabe, Conrado, eu levei a minha interpretação para um balanço financeiro. Não sei se você levou para esse lado, mas eu pensei assim, olha, quando nós vamos fazer um balanço, nós precisamos, balanço financeiro, nós precisamos ver quanto nós temos de crédito na conta bancária, e quais foram os nossos débitos, o quanto nós gastamos, quanto nós usamos. E o restante é o nosso saldo, né? E o saldo nada mais é do que aquilo que agora nos pertence. O que eu tenho de verdade, né? O que está sobre a minha responsabilidade. Então eu pensei nesse balanço, pensarmos, né, aquilo que nos foi dado, aquilo que nós usamos, né, e o que sobra como nosso próprio. E como é balanço das provas, eu fiquei pensando assim, né? As provas seriam os nossos enfrentamentos, as nossas dificuldades, os nossos acertos, os nossos erros, né? Então, o balanço das provas poderia ser um acerto de contas, para a gente saber qual que é o nosso saldo. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe? Avaliar tudo o que nós produzimos, né? Tudo que nós consumimos, o que nós destruímos, o que sobra para nós, né? Sim, sim, Lu. É, sabe que nosso trabalho aqui é amador, né? Não tem nenhum profissionalismo envolvido aqui. Então, assim, vai acontecer de tocar campainha, vai acontecer de ter uns barulhinhos diferentes, não peço Tudo desculpa, normal. né? Mas já estão atendendo a porta aqui. Lu, só reforçando para o pessoal que nos acompanha que nós temos o hábito de não ler o capítulo antes. Uhum. Então, por isso que a gente fica aqui divagando, né? Tentando interpretar o título para ver para que lado que vai, né? Então, a gente É. está falando, mas sem ter conhecimento do conteúdo do capítulo. Porque a gente acha que fica mais espontâneo, né? As ideias surgem Sim, mais natural. Mas eu sim. também, Lu, quando eu li esse título, No Balanço das Provas, me remeteu a uma questão de equilíbrio. Ah, Que a também, gente olha lá. de equilíbrio. Quando está balançando ali, você tem que se equilibrar ali, né? Precisa se Sim. equilibrar para você não cair, para você não tombar. E o que, que são essas provas? A vida, né? As experiências, as vivências. Tudo que a gente Sim. vive, né, exige de nós, né, níveis de maturidade, de compreensão, de entendimento. Né? Vai ser mais difícil na medida que eu tiver maturidade para lidar com isso, e mais fácil na medida que eu tiver mais maduro. Né? Essas provas. Então, me remeteu muito a essa questão de equilíbrio, Lu. A gente precisa saber se equilibrar. Muitas coisas a gente não vai resolver de uma hora para outra. Né? A gente vai Com ter que certeza. saber conciliar, levar uma situação, conciliando com o outro, porque às vezes a gente está passando por uma dificuldade, paralelamente outras coisas estão acontecendo ali que a gente tem Sim. que rebolar para conseguir, né, Lu, dar conta de tudo. Mas é assim. Vamos ver o que Emmanuel tem Olha que para nos legal, dizer. cada um pensou por um lado, mas Sim. nada que difere muito na Sim, essência, né? mesma coisa, né? Porque até o balanço financeiro é a busca do equilíbrio, né? Das Sim, contas. É sempre sim. a busca pelo equilíbrio. E eu ia falar assim, onde nós nos colocamos nesse balanço das provas, né? Com saldo positivo ou com saldo negativo? Ou do equilíbrio, né? Onde nós estamos, né? Às vezes estamos aí
perdendo muitas oportunidades, né, Conrado, de enfrentar, de resolver problemas, e aí a gente se coloca em desequilíbrio, como você colocou, e eu colocaria em débitos. Tá vendo? Vamos ver o que ele nos traz, né? O que ele vai nos fazer refletir. Se nós acertamos na ideia dele, né? Então ele fala assim, ó, não raro deitamos a culpa de nossos fracassos e aflições sobre os outros. Todavia, acautelemo-nos contra semelhante atitude. É muito cômodo, né, Conrado, quando nós... E comum e cômodo, né? Porque se eu estiver passando por qualquer problema que tenha gerado, né, um insucesso para mim, é mais fácil eu falar que o outro me atrapalhou, né? Que alguém me prejudicou e por isso eu não consegui êxito naquilo que eu gostaria, né? As nossas ansiedades, as nossas aflições. É fácil a gente falar que é o outro que está nos irritando, que está nos deixando fora de equilíbrio, né? Ele fala para a gente ter cautela com essas atitudes assim. Ou seja, ele já vai mostrar para nós que não é o outro que é responsável por nada. Quando ele fala acautelemo-nos, eu já entendi assim, ó, presta atenção, que a responsabilidade nunca está no outro. Sim, Lu, eu acho isso muito comum mesmo. E a gente faz isso sem perceber que está fazendo. Na verdade, Lu, é um aspecto da nossa personalidade que destaca o nosso orgulho, né? Quer dizer que nós somos tão bons, né, que nunca somos os culpados. Nós não podemos ser o culpado do que está acontecendo, porque eu sou bom, porque eu sou perfeito, né? Então, assim, o orgulho nosso fala muito mais alto. Mas a gente pode observar que a mesma situação vivida por pessoas diferentes, né? Elas são vividas são situações completamente diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa numa situação de trânsito, que recebe uma fechada, alguma coisa assim, ela pode, de repente, ficar muito nervosa, brigar, querer discutir. A outra pessoa não. Compreende ali a situação, fala, não, aconteceu, já passou, ninguém se machucou, tá tudo ok, segue em frente. Ou seja, o problema não é a situação, muito menos o outro. O problema está em nós, a forma como nós nos posicionamos diante dos problemas, das situações, das provas. Por isso o título do capítulo, No Balanço das Provas. Tá aí, as situações vão acontecer o tempo todo na nossa vida, Lu. Mas eu tenho a prerrogativa de reagir da melhor forma. Às vezes eu vou conseguir, às vezes eu não vou conseguir, mas isso vai dizer quem eu sou, como que eu estou preparado, que condição de maturidade que eu estou naquele momento. A culpa isso é um entendimento, Lu, que nos impulsiona para que a gente trabalhe esses aspectos na gente e melhore. Né? Na medida que eu entendo que a culpa é minha, que eu permiti, que eu aceitei, né, me ofender, que eu aceitei me magoar, eu vou buscar melhorar isso em mim, para que eu não sofra mais, Lu. Na medida que eu coloco a culpa nos outros, né, eu não mudo nada em mim. Não mudando nada em mim, eu vou continuar reagindo da mesma forma diante desses problemas. Né? E aí nada mudou, eu vou continuar sofrendo, vou continuar tendo problemas e vou continuar colocando a culpa nos outros. E pensando, Conrado, que esse outros que ele coloca aqui, estou pensando enquanto você falava, pode ser qualquer espírito, encarnado ou desencarnado. E quantas vezes, né, as pessoas, nós mesmos, atribuímos um fato, uma ocorrência não agradável na nossa vida a um obsessor. É muito mais fácil. Estava influenciado. Estava influenciado, eu não fiz isso em sã consciência, então, gente, quantas vezes, né? Então, lembrar que esse outros aí, Emmanuel, escrevendo como um espírito desencarnado, ele não está fazendo exclusão, ele não está pensando apenas em nós encarnados, né? Pensando que nós elevamos, né, a culpa
sempre a outras pessoas ou a outros espíritos. E isso ele fala para a gente ter muita cautela, né? Pensar bem nessa responsabilidade que nós estamos dando a quem, na maioria das vezes, não é responsável. Né? Vamos ver a sequência, né, Lu? Vamos ver a sequência. Esse aí ele já deu para a gente um pano para manga. Né? Fixemo-nos. Fizemos-nos? O meu é fixemo-nos. No livro está. Fixemo-nos ao revés disso, em nossas infinitas possibilidades de ação e renovação. Fixemos, está errado aí no PDF, né? Então, ele fala para nós, ao invés de atribuir a responsabilidade por algo que é de nossa competência a outros, né? É para a gente pensar em todas as possibilidades que nos foram dadas para que nós pudéssemos agir e nos renovar, já que nós encarnamos com a grande função de evolução. Então, nós tivemos grandes possibilidades para agir e grandes possibilidades para se renovar. Se caímos de novo no mesmo erro, se fizemos a mesma coisa que não deveríamos ter feito, ele fala, pensa que você teve possibilidade de fazer diferente, não é o outro que vai te influenciar, porque você é um ser pensante. Você já chegou num nível evolutivo que te possibilita pensar e discernir. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. É isso. Reforçando o que nós falamos no parágrafo anterior. Na medida que a gente coloca a culpa nos outros, como eu sou perfeito, eu não erro, a culpa não é minha, eu continuo igual, não mudo nada, não é? Agora, na medida que eu, ao invés disso, eu entendo e compreendo que eu permito que as coisas aconteçam comigo ou não, se eu sou responsável, se eu permito, se eu sou responsável pela forma como eu reajo diante das situações, aí sim eu abro porta para infinitas possibilidades de ação e renovação na nossa vida, Lu. É só assim. Necessita um exercício de humildade. Reforma? Reforma íntima. Reforma íntima. É isso, basicamente. Sem sombra de dúvida. Ele fala, provavelmente, em nossas fraquezas, teremos sido algumas vezes defrontados pela tentação de acusar amigos ou adversários, quanto aos acontecimentos desagradáveis que nos ocorrem. No entanto, basta investigar o íntimo para reconhecermos que as nossas falhas e erros pertencem às opiniões e decisões que formamos por nós próprios. Vamos parar aqui, que é muito extenso, né? Sim. Então, quantas vezes... É muito comum, né, Conrado? Ele está batendo a mesma tecla, porque às vezes acontece algo conosco que nós não gostaríamos, né? Algo profissional ou na vida pessoal, e é tão mais cômodo a gente falar, não, né? Isto foi porque eu tenho um inimigo, um adversário, aquela velha história, né, de puxada de tapete. Não, puxaram o meu tapete. Né? Eu poderia estar bem ainda, isso não foi por minha culpa, não foi por minha conduta. Aí ele fala para que a gente pare, né, um pouquinho, e investigar o íntimo, ou seja, olhe para dentro de você. Né? É difícil para nós reconhecermos as nossas falhas, reconhecer os nossos erros. Então, como é muito difícil, e esse é um processo, né, de aprendizado, de falar, não, eu errei, não, olha como eu me comportei aqui, né? Ele fala, olha para esse... Como é muito difícil esse exercício, fica cômodo, né, passar essa responsabilidade para alguém. Ele fala, olha lá, bem profundamente, que tudo veio por você mesmo. Com as suas mãos, com os seus pensamentos, com as suas escolhas, com as suas atitudes, às vezes um comportamento que um deslize, né? Às vezes a gente, sem querer, toma uns posicionamentos e aquilo vai gerar no futuro algo para a gente. Então, não é tão momentâneo, não é tão instantâneo, né?
Às vezes, um acontecimento de agora está repercutindo algo que eu fiz no mês passado, há 2 anos atrás, mas vai numa sequência de acontecimentos e hoje chega em algo que, para mim, é né, um fracasso, algo muito ruim, e eu não consigo entender que fui eu que promovi, né? Eu que risquei o fósforo lá atrás para que se incendiasse hoje. Eu entendi bem assim, né? E ele deixou uma palavra muito forte, que eu entendi aqui agora, de novo, batendo o olho na tela. Quando ele fala para a gente reconhecer no íntimo, e ele deixa claro que nossas fraquezas, porque nós somos fracos para aceitar e assumir todas as nossas falhas, né, Conrado? Assim, olha, você assumir orgulho, assumir vaidade, assumir posse, não é muito tranquilo, não é muito fácil, né? Lu, claro que não. É muito difícil. Não é? A gente está nessa luta aí desde o começo da escola, né, Lu? Quando a gente fez escola, né? Esse exercício diário, né, de autoconhecimento. Mas é difícil, exige muita coragem da gente, né? Olhar para dentro de nós, reconhecer nossas falhas, nossas fraquezas, porque dói, né? Eu não gosto de, por exemplo, vamos imaginar, de assumir que eu tenho medos. Eu não gosto de assumir que eu guardo mágoas. Eu não gosto de assumir que eu não gosto de me expor, que eu tenho medo de ser julgado. Enfim, tanta coisa que está dentro de nós, Lu. Eu só me magoo, Lu. Pensa bem nisso. Eu só vou me magoar se eu tiver criado dentro de mim determinadas expectativas em relação a outras coisas, outras pessoas. Sim. Né? E se essas expectativas não se realizam, se concretizam, o que vai acontecer? Eu me magoo, porque eu criei uma expectativa. Então, onde que está o problema? Está no outro que não realizou aquilo que a gente esperava que ele fosse fazer? Ou está em mim que criei essa expectativa? Pois é, onde está? Conrado, eu quero pedir desculpa porque agora o barulho é aqui. A prefeitura está limpando as sarjetas, eu acho que é isso, e está passando um motor aqui perto de casa, está um barulho bem estridente, né? Como nós falamos no começo, né? É caseiro, acontece, né? Acontece. E aí fica exposto a esses barulhos, né? Mas daqui a pouco ele passa por aí e vai embora. Não está atrapalhando muito não, né? Não. Então tá bom. Olha, continuando, Conrado, todos estamos entrosados uns com os outros, através de vastas cadeias de relações e reações, no intercâmbio espiritual. E as experiências que nos são necessárias decorrem de nossa vinculação com o próximo. Olha como nada é por acaso. Ele fala, nada é por acaso. Então, nós estamos interligados. Uma vez nós até comentamos, né, que nós estamos como que mergulhados num grande oceano, em que se você se debate muito aí, forma uma onda e essa onda chega até onde eu estou. Se o mar aqui estava calmo, ele começa a se agitar porque você daí agitou as águas. Então, nós sentimos a repercussão uns nos outros de tudo o que acontece. Olha, só abrindo um parênteses, Conrado, nós estamos em plena segunda onda de pandemia, numa situação caótica no país, né? E o que está acontecendo? Nós estamos todos entrelaçados, entrosados uns com os outros. Então, o sofrimento das pessoas repercute na gente. Mesmo que eu não esteja passando, nesse momento, com o problema da doença, eu sinto aquilo que vem no ar, aquilo que vem energeticamente. Então, as tristezas, as dores, as ansiedades, as angústias, elas estão o quê?
entrelaçadas, nós sentimos, né? Porque tudo é energia que corre e chega. Então, nesse ponto do livro que ele está dizendo para nós, é que nós sentimos essas relações, nós vivenciamos relações, mesmo que a gente não perceba. E não são relações só em âmbito físico, pessoal, mas espiritual também. Então, nos cercam aqueles que nós precisamos viver aqui, essa experiência de encarnados, mas aqueles que nós vivemos experiências espirituais que estão juntos conosco. Nós não estamos isolados dos desencarnados. E ele fala, e todas essas experiências que nós estamos vivendo decorrem do quê? Desse vínculo que nós temos. Então, nós temos vínculos com encarnados, com desencarnados, e essas relações e reações vão ocorrendo naturalmente. Então, quando eu estava lendo, me veio muito o que acontece agora, nesse momento, que nós sentimos as reações, né? Nós sentimos as emoções, e o quanto é importante, nesse momento que estamos vivendo, ou dar as mãos unidas, né? Então, aquele que está com um crédito maior de energias boas, que distribua para aquele que está carente dessas energias, que esse balanço que eu pensei no começo seja isso, né? Que a gente possa vibrar energias positivas, energias de amor o tempo todo, para que aquele que está em falta receba, né? Para provar o quanto nós estamos mergulhados juntos no mesmo espaço, como nós não estamos isolados uns dos outros, né? Na hora, Conrado, eu sei que fugi um pouquinho, mas a minha leitura me levou a esse raciocínio. Perfeito, Lu, perfeito. Interessante, Lu, que os nossos bate-papo, né, antes da gente iniciar a gravação, tá sempre intimamente ligado, né, sem querer, mas bem ligado, né, ao que a gente vai falar aqui, Lu. E a gente estava falando justamente sobre isso, né, dessas repercussões, essa sensação, energia que está envolvendo, essas percepções que a gente está tendo, e assim mesmo. Se nós fôssemos capazes de enxergar as teias, os elos que ligam a todos nós, Lu, seria tudo muito diferente. Estamos todos ligados, sintonizados, Lu, né? E eu entendi também essa frase, Lu, quando ele fala aqui sobre cadeias de relações e reações, né? Quando nós nos relacionamos com alguma pessoa, Lu, emoções e sentimentos se afloram. Isso é inevitável. E nós vibramos, nós emanamos para o universo aquilo que nós estamos sentindo intimamente, né? Aquela dor, ou aquela alegria, ou aquele prazer, ou aquela frustração, nós estamos vibrando isso. Vibrando, 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 né? E aí, essa ligação que nós temos estabelecido entre todos, Lu, faz com que a gente atraia para nós aquelas situações que vão poder ser trabalhados esses sentimentos que estão bagunçados dentro de nós, né? Naturalmente, eu vou atrair aquele que vai me magoar. Se eu for uma pessoa que crio muitas expectativas e preciso trabalhar isso dentro de mim, essa conexão que existe entre tudo e todos, eu atraio, eu puxo para mim essa vivência, essa experiência de vida que vai me trazer sofrimento naturalmente, porque eu vou me frustrar se eu for uma pessoa que se frustra, né? E aí eu vou poder o quê? Se eu colocar a culpa nos outros, vai ficar tudo como tá. E eu vou continuar num processo, num ciclo vicioso, né? Vivendo essas mesmas... Na medida que eu compreendo e que eu percebo que isso está em mim, que eu sou responsável por ser feliz ou não diante das situações, eu trabalho em mim, né? E eu vou poder melhorar e organizar determinadas emoção ou sentimento dentro de mim que não tá legal. É assim que funciona. É assim. Ô, Conrado, e quando, né, a gente tem que, às vezes, pensar, o outro serve como um instrumento para que a experiência que nós precisamos vivenciar aconteça. E, às vezes, a gente fica com tanta raiva daquela pessoa, né? A gente
nossa, por que que a pessoa fez isso? Por que que a pessoa falou aquilo? Me fez lembrar de algo que eu queria esquecer, né? Pensa assim, ele foi apenas um instrumento para o meu aprendizado. E a gente não pensa assim na hora, porque nós somos humanos Só ainda isso que eu ia falar, muito, Lu, né? estamos ainda aprendendo, né? E a gente, ao invés de ser grato porque aquela pessoa te fez reviver algo que você entende, olha, eu não resolvi esse problema, porque ele ainda está me magoando, né? Ele só veio te mostrar que você tem algo para resolver. Seja grato, mas nós não conseguimos ainda. Mas um dia consegue. E a gente chega Então, lá. urge, 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 urge. Olha, Conrado, urge, urgência. Porém, reconhecer que, seja endereçando sugestões a alguém, ou recolhendo as sugestões de alguém, responderemos por nossas resoluções. Ponto. Então, você tem o livre-arbítrio. Não adianta falar que você fez isso porque o outro te influenciou, você fez isso porque o outro sugeriu, não é? Ou você sugeriu a alguém alguma coisa errada, né? Porque você queria. Olha, tudo que nós fazemos são ações nossas e nós vamos responder por elas, tanto as boas quanto as ruins. Né? Então, volta lá no início do capítulo, né? A gente não pode atribuir a ninguém nada que nos aconteça. Né? Nós somos responsáveis. Ó. Responderemos por nossas resoluções, por tudo aquilo que fizemos. Pode falar. Lu, diante de um conselho, né, ou que nós recebemos ou que nós damos, nós somos responsáveis pela decisão que nós tomaremos diante daquela orientação. Uma orientação é só uma orientação. Eu posso ou não acatar. Isso vai depender da forma como eu interpretei, como eu entendo, se eu me identifiquei, né? Se eu tenho confiança, eu vou buscar colocar. Mas se der tudo, se as coisas não derem certo como eu estava esperando, eu vou botar a culpa no outro. Aquele infeliz lá que me animou, me instigou a fazer isso. Não, a decisão foi minha, fui eu que quis, eu poderia não ter feito. É difícil, Lu, porque saber controlar, saber administrar isso é muito difícil mesmo. Mas o fundo é esse, a decisão é sempre nossa. Eu caso porque eu decidi casar, eu tenho filho porque eu decidi. Pode ter sido um acidente, mas eu decidi. Fazer o filho, eu decidi, não é, Lu? É consciente, assim. Consciente ou inconsciente. Ou inconsciente. Se eu comprei um carro e hoje estou com dificuldade para pagar, e se naquele momento algumas pessoas me incentivaram a fazer isso, a culpa é de quem? É de quem me incentivou ou de quem tomou a decisão? Tudo na nossa vida. A gente tem que trazer responsabilidade para nós. Não podemos assumir responsabilidade daquilo que não é nosso, Lu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Né? Porque às vezes a gente quer trazer para nós o que não é nosso. Não. A gente não pode se culpar pelo erro dos outros. Da mesma forma que eu não posso culpar os outros pelos meus erros e meus fracassos. Né? A gente tem que saber lidar nesse balanço, né? Nesse balanço das provas, né? Não é esse o título? Como é que é mesmo o título? No balanço das provas. Ô, Conrado, por isso que é tão importante do que ele está falando aqui, nós pensarmos muito naquilo que nós vamos sugerir às pessoas, daquilo que é bom para nós e que nós vamos sugerir para os outros, né? Porque ele fala, nós vamos responder por aquilo que nós estamos sugerindo, por aquilo que nós estamos falando. E nós já estudamos muito a importância que tem o verbo, né? A importância que tem a palavra, aquilo que sai da sua boca, a maneira como você coloca as coisas. E fala, vocês vão responder, nós, ele coloca na primeira pessoa do plural, nós vamos responder por tudo isso, né? Lu, se eu incentivo alguém, né, com intenção, né, de prejudicar, é uma coisa. Agora, se eu incentivo uma pessoa, mesmo que eu esteja errado,
mas que eu esteja internamente convencido disso, internamente acreditando que eu estou fazendo o melhor para aquela pessoa, tudo bem, Lu, porque nós não somos perfeitos. Não, nós Nossa não somos. interpretação pode ser É, errada. Eu acho que a gente tem que ser sincero naquilo que a gente faz, tem que tomar cuidado, mas a gente tem que, acima de tudo, ter verdade. Agora, uhum. se eu estou mal intencionado, aí isso sim é um problema, Lu. O problema também, né, Conrado, se você faz uma sugestão tentando se beneficiar pelo resultado. Aí também Exatamente. você vai responder. É óbvio, né, que aquilo que a gente faz de bom coração, que você se doa, que você está fazendo, tentando fazer o melhor para outra pessoa, tudo isso tem um peso diferente, né? Isso não vai para débito, isso tem que ir para crédito, né? Vai para Mesmo que bônus nós hora. estivermos errados, Lu, no nosso ponto de vista. Eu penso que vai para bônus hora, porque você fez o seu melhor, né? Na oferta ou no aceite de ideias e emoções, formulamos compromissos. Porquanto, os princípios de causa e efeito funcionam igualmente nos domínios da palavra empenhada. Nossa, olha só. Até, então, olha lá, né? Quando a gente oferece, quando a gente aceita qualquer ideia. E emoções, Conrado. Porque a ideia é uma coisa assim, alguém te passou uma sugestão, agora, quando você oferta emoção ou aceita emoção, olha que coisa, Conrado. Ele está falando em termos de energia. Porque quando eu te ofereço alegria, eu transfiro para você energias boas. Quando eu te desejo o bem, não é? Existe um princípio de causa e efeito, ele fala. Então, você está empenhando e doando de melhor. Mas você também pode ofertar num olhar, um olhar de inveja, de cobiça, e você vai transferir essa emoção para a pessoa. Ela vai receber, porque a energia chega até ela. Então, ele fala, você está formulando um compromisso, ou para o bem ou por mal. Ele fala, então, olha, os princípios de causa e efeito, eles vão funcionar, né? Igualmente nos domínios da palavra que você enviou, aquilo que você gerou de expectativas boas ou ruins. Sempre, sempre, tudo que sai de nós, né? Que sai de nós e chega no outro, vai ser devolvido de alguma forma pelo princípio de causa e efeito, de ação e reação, né? Aí a nossa responsabilidade. Acho que por isso que ele escreveu: responderemos por nossas resoluções. Lu, a questão da lei de causa e efeito ela é muito mais profunda, abrangente do que às vezes a gente imagina, né? Lu, veja assim, que nós estamos conectados uns nos outros, né? Mas o relacionamento reforça essa conexão, aumenta, né, essa conexão, Lu. Então, quando eu me relaciono com uma pessoa, eu estou trocando o tempo todo com essa pessoa, né? Eu posso estar orientando, sendo orientado, né? Fazendo decisões erradas, tomando decisões erradas junto, tomando decisões corretas junto. Lu, a questão é que, diante desse relacionamento, né? Que tipo de emoção que vai se aflorar disso aí, né? Dos relacionamentos. Qualquer que seja a emoção, vai nos conectar. Se eu me sinto grato, isso está me conectando profundamente, mais ainda com esse indivíduo. Se eu estou me sentindo ofendido, também estou me conectando, e muito. Está gerando um laço. Se eu estou magoado, né? Se eu me sinto humilhado, vamos pensar todas as situações que os relacionamentos geram, né? Podem gerar. Tudo isso reforça os laços, né? Que nos unem, Lu. Então, por isso que agora eu estou entendendo que ele está falando que apenas por palavras nós já estamos como é que fala aqui que ele colocou aqui? Nós já estamos aceitando, formulando novos compromissos, né? Adquirindo, essa palavra, desculpa, Lu, hoje está me faltando um pouco as palavras. Adquirindo
novos compromissos. Porque na medida que nós nos relacionamos, nós estamos trocando. Na medida que a gente troca, a gente reforça os nossos compromissos. E às vezes, né, num compromisso, você reforça ódio, você reforça rancor, não é? E aí ele fala, nós estamos nos relacionando o tempo todo nesse emaranhado, nos entrosamos o tempo todo, e essas emoções que você está emanando para o outro, né, você está ofertando, ele coloca como oferta. Olha lá, você está ofertando ódio, né? Você está assumindo um compromisso com esse ódio que você está emanando. Concorda? Lu, quando eu estou odiando uma pessoa, eu não paro de pensar nela. Não para. Eu penso nela, odeio. Lu, imagina o que nós estamos construindo ali, entre nós ali, um concreto que nos une ali, uma força tão grande que está ali sendo estabelecida mentalmente, Lu. Então, por isso que quando a gente escuta falar que o ódio aproxima, realmente, tanto o ódio como o amor conecta. Mas o ódio, como nós ainda temos dificuldade de amar, o ódio ainda tem um poder de conexão muito grande, né, na sociedade que nós vivemos. Imagina como a pessoa do lado de lá está, né? Porque você está emanando esse ódio, está ofertando, como ele coloca aqui, né? Eu estou oferecendo um sentimento, uma emoção de ódio, prendendo essa pessoa num laço forte, né? Ele fala, e vai funcionar do mesmo jeito que a palavra, o seu sentimento, né? Tem efeito, né? Então, vamos pensar bastante. Ele fala, abstenhamos de atirar culpas e reprovações nos ombros alheios, quando se faz inarredável nossa cota pessoal de débitos na conta dos obstáculos e dificuldades que nos povoem a vida. Ou seja, aqui, olha, engraçado que ele falou dos débitos, que eu também imaginei conta financeira. Você vê como que são as coisas, né? Pois é, Lu. Fala, olha, não culpa ninguém, não joga ninguém, não culpa ninguém, não reprove nada das outras pessoas. Fala, porque você tem uma cota, ou seja, você gerou um saldo negativo, você tem débitos, né? Nesses obstáculos, dificuldades que acontecem no dia a dia. Por que estão acontecendo? Porque eu tenho um débito e preciso saldar essa dívida. Quando a gente faz um débito, quando você gasta no cartão de crédito, você não tem que pagar. Vai ter um dia que vai ter que saldar essa dívida? Vai. Eu falo, então, é sua. Não tem como não dizer que essa parcela aí você tem que pagar. Né? Então, os seus obstáculos, as dificuldades que acontecem no dia a dia, é uma cota, é uma partezinha que eu estou diminuindo da minha grande fatura negativa que eu tenho lá para bancar, né? Então, são pedacinhos, não adianta a gente culpar ninguém. Olha, mas eu estou passando por um problema pessoal, né, de irritabilidade ou de desarmonia dentro de casa, é porque o outro é assim, é porque o outro chega assim. Ele fala, olha, né, está na tua conta, então todas as suas dificuldades fazem parte da sua conta e nós não podemos culpar ninguém. Vamos cumprir com as nossas responsabilidades. Como a gente vai no banco e paga uma conta, nós temos que pagar. Como que a gente paga? Vivenciando, renovando, fazendo diferente, aprendendo com a situação. Que é fácil, não é. Que é fácil, não é. Eu vejo bem difícil isso, mas estamos aqui para aprender. Sim, a gente tem que estar empenhado, né, nesse processo de renovação, Lu, e desperto para isso. Porque senão as coisas nós vamos ser empurrado, né? Levado e vai ser sempre mais difícil, mais doloroso. Você sabe que... fala, Lu. Deixa eu te contar assim, sabe aquela história? Não, mas eu emprestei meu cartão de crédito para essa pessoa e essa pessoa gastou no meu cartão de crédito e agora eu tenho que pagar, ele que tem que pagar. Ninguém empresta cartão de crédito pessoal. Da sua dívida como ser humano, como espírito em evolução. O cartão de crédito é seu, então os seus débitos você tem que pagar e eles não caem na conta errada. Só queria... Perfeito, boa analogia, Lu.
E me lembrou, essa frase aí me lembrou a passagem lá do Evangelho da mulher adúltera, Lu, onde todos ali estavam prontos para apedrejar, né? A mulher adúltera. E aí Jesus se aproximou e falou: tudo bem, quem não tem pecado está livre aí para dar a primeira pedrada, né? Todo mundo ali foi virando as costas, saindo de fininho embora, só sobrou ele e a mulher adúltera, né, Lu? E aí Jesus fala assim: se ninguém, né, te apedrejou, quem sou eu, né, para fazer isso? Que te julgou, que ninguém te julgou, quem sou eu para te julgar? Lu, mas assim, é justamente isso. A gente quer colocar nos outros pesos, né, desnecessários, esquecendo que nós temos os nossos próprios pesos para carregar, a nossa cota de dívida para ser acertada. E imagina que se eu sou assim, todo mundo é assim. Todo mundo tem o seu peso. E se eu estou colocando mais peso naquele indivíduo, eu estou dificultando a vida para ele. Né? Já é difícil. Já é difícil a gente olhar para dentro de nós, resolver os nossos próprios conflitos internos, Lu. Se eu ainda coloco mais coisa no ombro dele, o que eu estou fazendo? Estou ajudando ou estou piorando? Estou dificultando? Estou dificultando. A gente tem que ter esse olhar lúcido diante disso, Lu. Né? É óbvio, Lu, que tem situações na vida que acidentes acontecem. Acidentes, não é culpa de ninguém. Mas eu não sou adepto da política de botar culpa nos outros. Às vezes, Lu, aconteceu um acidente, e aí determinada pessoa, imagina que a pessoa está lá no chão, agonizando, quase morrendo. E ao invés de você ajudar essa pessoa, você está mais preocupado em apontar o dedo. Foi você! Eu vi, foi você que fez isso! Querendo encontrar o culpado, não é? Eu acho que isso não é a solução do problema. O problema acontece para ser resolvido. Se existe um problema, vamos resolver o problema, não é? Querer encontrar culpados não vai resolver o problema. Isso aí é um outro capítulo sequente à parte, onde vai buscar esclarecimento e orientação, não é, Lu? Mas as pessoas, em geral, têm essa política interna de procurar culpados para tudo. Mas tem a ver com aquele sentimento interno de orgulho, onde eu não erro e os outros que erram. Eu sou perfeito, então a culpa é dos outros. Eu lembrei de uma fala sua. Tem muito engenheiro de obra pronta. Adoro essa sua fala. É muito fácil. Depois que o negócio tá pronto, quer apontar coisinhas ali para fazer. É impossível. Está faltando, eu li aqui no texto na tela, está faltando uma palavrinha, eu vou ler do meu livro. Ó, Cada qual de nós se rodeia, inelutavelmente, pelos resultados das próprias obras. Então, você está rodeado, se você está rodeado só de problema, é o que você fez. É o resultado do que você fez. Se você está rodeado de momentos felizes, de algumas conquistas, também é resultado das suas próprias obras. E aí a gente começa a perceber assim, o que eu estou vivendo é resultado do que eu estou fazendo. Então, se eu não estou satisfeito com o que está acontecendo, não vou culpar ninguém. O que eu preciso fazer? Mudar a forma como eu estou conduzindo a minha vida, para que as situações sejam melhores. E põe nas nossas mãos de novo. Tudo que você faz te rodeia, né? Te busca, o que é seu te encontra, não é assim? Eu achei perfeito isso. Sim, Lu, e aí um alerta. Seria legal que a gente fizesse um exercício de percepção, né? De como que está a nossa vida. Uma análise, uma análise. Qual é o padrão de vivências que eu tenho, né? Qual o balanço? Qual o resultado? Para a gente tentar entender, né? As nossas obras, né? O resultado das nossas obras. O resultado é aquilo que a gente está vivendo agora. Então, Lu, se minha vida não está legal, é resultado daquilo que eu plantei.
e eu estou colhendo. Mas eu sou obrigado, estou condenado eternamente a só colher isso aí? Não. Não. Todo dia é o dia da grande mudança, da grande virada. Eu posso resolver dar um direcionamento diferente na minha vida. Não posso, Lu? Eu posso fazer isso. Se eu sou uma pessoa... exemplos, né, Lu? Uma pessoa sedentária, vivo cansado, sem energia, vira e mexe, estou doente. O que eu preciso fazer? Eu preciso plantar diferente. Sim. Eu preciso construir essa obra, de outras obras ou construir diferente, para que o resultado final dessa obra seja outro. Então, o que eu preciso fazer? Preciso começar a praticar um exercício físico, preciso começar a me alimentar melhor, começar a exercitar meditação, sei lá, estou dando exemplos aqui que a gente pode mudar na nossa vida. Porque nós vamos colher aquilo que a gente planta. Não vou colher maçã se eu plantei café, milho. Vou colher a maçã. Eu não vou colher amor, não vou colher gratidão, não vou colher respeito, né? E apoio. Se a minha vida inteira eu não dei apoio, eu fui ingrato, né? Não é, Lu? O caminho é esse. Então, na medida que eu faço, eu recebo. Conrado, vem bem lá no título, né? O balanço das... Balanço, exatamente. Como nós é que vamos está essa errar balança, e acertar. né? O que está mais pesado? O que está mais pesado, né? Sim, são os problemas, as preocupações, ou são um pouco mais de conquista? Quer dizer, como é que você está balançando isso, né? Muito legal a sua colocação. Verifiquemos a nossa parte de responsabilidade nas atribulações do caminho e abracemos com resignação e serenidade as consequências de gestos menos felizes, refazendo escolhas e diretrizes, sem necessidade de apontar as possíveis faltas alheias. Aqui é um exemplo do que é uma reforma íntima, né, Conrado? Então, a gente verifica... Quer falar? Você falou de reforma íntima essa semana, se quiser começar a fazer, porque eu acho que esse parágrafo é reforma íntima, exatamente. Reforma íntima é o que a gente veio aqui para fazer. Né, Lu? A gente faz tantas coisas, mas no fundo, nós estamos o tempo todo nos reformando. Né? O nosso trabalho é uma ferramenta de reforma íntima. Né? A nossa família é uma ferramenta de transforma íntima. Né? Mas eu posso vivenciar essa mudança de uma forma muito mais sofrida, se eu deixar que o universo me empurre para frente, né? Pela lei da evolução. Vai ser pior. Eu posso me conscientizar da necessidade de mudança, de melhoria, Lu, e fazer a minha parte. Eu até comentei no Evangelho, Lu, pedi para as pessoas pensarem como que a gente se sente quando a gente adquire um novo hábito, um hábito bom, em substituição a um hábito ruim. Como que é? Por exemplo, vou reforçar, vou voltar ao exemplo que eu dei lá, uma pessoa sedentária. Uma pessoa sedentária, naturalmente, ela tem aquele corpo ruim, um mal-estar no corpo, fraqueza, não tem vontade de nada, tal. É um hábito, por isso que ela se comporta assim, porque ela aprendeu não se exercitar. Então, ela está ali, Lu, ela está inerte, está parada. Para ela é muito fácil fazer isso, porque ela está internamente programada para isso. Ela criou esse hábito. Agora, na medida que eu me levanto e eu busco uma prática esportiva e eu começo a melhorar meu condicionamento, Lu, é tudo difícil no começo, mas vai chegar uma hora que aquele hábito, né, que me fazia ficar parado dentro de casa, foi substituído pelo hábito do exercício físico, né? E deixa de ser um esforço. Aí fica fácil. Todo mundo que pratica esporte, Lu, no começo é difícil, depois sente falta. Se não pratica, é pior. Então, só que o que aconteceu? A pessoa trocou um hábito que
gerava um prazer por não existir esforço mental nenhum, que é a ociosidade, para um hábito de prática de exercício físico que vai trazer muito mais bem-estar para ele. O prazer é o mesmo. Eu tinha prazer em ficar parado. Eu tinha prazer ali, porque eu não me exigia nenhum esforço ali de mudança. Né? Agora, eu tenho o mesmo prazer praticando exercício físico, mas aliado ao fato de ter bem-estar, de sentir qualidade na vida. A mesma coisa para alimentação. Eu me alimento mal, eu posso me esforçar até que meu corpo acostume a se alimentar bem. Na medida que eu me alimento bem, eu passo a sentir as repercussões positivas disso. Né? Isso não é de uma boa alimentação, menos doente, mais disposto, né? Pele mais bonita, mais feliz. Lu, enfim, a reforma íntima, né? Ela fala de emoções, né? Sentimentos. A mesma coisa, Lu. Por que eu, por exemplo, tenho facilidade em me magoar? Porque é isso que eu faço desde muito tempo. Eu me magoo fácil. É uma programação interna que está dentro de mim. Então, eu não gasto energia para me magoar. Eu preciso me esforçar para me magoar? Não, é automático. Mas eu preciso me esforçar para perdoar. Para perdoar exige esforço. Quando eu estabeleço uma lucidez diante das situações da vida e eu passo a trabalhar o perdão dentro de mim, Lu, eu começo, com o passar do tempo, eu vou percebendo que o ato de perdoar se tornou mais natural dentro de mim. E eu deixo de gastar energia mental que antes eu gastava para perdoar. Porque eu substituí uma programação interna, substitui o hábito da mágoa pelo hábito do perdão. Eu pensei aqui, enquanto você estava falando, né, as atribulações do caminho. Então, quantas vezes a gente vivencia situações, né, desagradáveis, vamos pensar até a perda de um emprego ou um rompimento de um relacionamento, né? E você começa a pensar o que é que aconteceu, o que é que eu fiz, né? Como que eu era? Por que que gerou tudo aquilo? E aí você acaba percebendo que, nas suas análises, o quanto você era intransigente, mal-humorado, dono do saber, impunha todas as vontades, elevava o tom de voz, né? Vamos pensar no relacionamento. E exigia, e apontava dedo. Quer dizer, você entendeu que aquilo gerou aquele mal-estar que chegou a romper um relacionamento. O que ele fala para a gente aqui é que não nos culpemos eternamente por termos agido daquela forma. Que a gente entenda que aquele era o nosso melhor momento. Era aquilo que a gente conseguia fazer. E para a gente abraçar com resignação e serenidade. Ou seja, eu fui assim, né? Mas agora ele diz para nós, refaça escolhas. Então, se agora eu tenho consciência que eu era intransigente, mal-humorado, então agora eu não vou ser mais assim, né? Eu vou buscar nova forma de encarar uma situação. Ah, mas se eu entro numa discussão, eu entro agora com uma outra postura, com uma outra visão, né? Porque eu entendi a forma melhor de agir. Né? Ele fala, e nesse tempo todo, nessa mesma discussão, não adianta eu apontar só as falhas dos outros, porque foi ele que me induziu. Não, se autoexamine, verifique como que você agia. E eu achei interessante ele falar para a gente abraçar, né? Ou seja, aceite como você era, né? Trate quietinho, seja sereno, não se culpe pro resto da vida e a partir dali faça de uma forma melhor, já que agora a gente tem consciência para fazer de uma forma melhor. Por isso que o seu exemplo, assim, casa também, que casou perfeitamente, que eu vejo a reforma íntima é exatamente isso. Não é? Se nós não pararmos para analisar tudo isso, nós só vamos gerando débitos. Nós só vamos gerando o quê? Problemas para serem resolvidos futuramente. E ele fala, você vai estar rodeado do resultado do problema que você está criando para você. Ninguém mais, é você mesmo.
né? Então, ele vai trazendo para a gente várias reflexões, né, Conrado, o tempo todo. E achei interessante nesse capítulo, ainda percebi mais nesse que nos outros, como é um vai e vem. Você pode começar a ler de agora para cima, de baixo para cima, como de cima para baixo. Ele vai interligando de uma forma, né, que a gente está lá embaixo, precisa voltar lá em cima para entender a colocação dele. Ele nos amarrou muito para mostrar, né, como que nós somos responsáveis por tudo. Olha, foi perfeito isso aí que você falou. Realmente, Lu, não tem como fazer reforma íntima ou, em outras palavras, mudar padrões de comportamento, mudar hábitos, se nós não nos autoconhecermos. Um pré-requisito para que a gente faça a reforma íntima é autoconhecimento. Por isso que Emmanuel coloca no começo do parágrafo: verifiquemos a nossa parte de responsabilidade nas atribulações do caminho. Eu preciso entender aonde eu estou nisso, como eu estou. Eu preciso me conhecer, saber. Lu, se eu não reconheço que eu sou agressivo, não vai mudar. Eu não vou mudar, porque eu não identifico isso em mim. E isso é muito comum. Às vezes, as pessoas... É o que eu falo. Os comportamentos são tão automatizados que nós não percebemos como nós reagimos. Então, passa desapercebido. E muitas vezes a gente se pega criticando no outro aquilo que nós mesmos fazemos e nós não percebemos. Não é? Falar, nossa, eu não suporto aquela mulher que vive falando mal do outro. Mas quando eu tenho a oportunidade lá, vou eu falar da vida do outro também. Só que eu não admito, eu não percebo que eu faço isso. Eu faço, mas inconscientemente conscientemente eu não percebo. Né, Lu? E é engraçado que de autoconhecimento. Autoconhecimento e aceitação das falhas. Sim. Conrado, é engraçado que a gente só se incomoda no outro com aquilo que tem em nós, que é aquilo que nós conhecemos. Porque um comportamento que você não conhece não vai te afetar. Não te incomoda. Não te incomoda. Incomodou, pode saber que você tem dentro de você e precisa melhorar. Sinalzinho amarelo aí piscando. A gente brinca e fala incomodou é sombra, irritou é sombra. Pacifiquemos e aperfeiçoemos a nossa área de ação. E estejamos convencidos de que, se dermos o melhor de nós, realizando o melhor que se nos faça acessível ao esforço individual no campo da vida, o Senhor complementar-nos-á o trabalho fazendo o resto. Olha que lindo. Pacifiquemos, né? Pacifiquemos, porque senão a gente acaba entrando em briga conosco mesmo para não aceitar o que nós temos. Porque nós temos falhas, nós temos muitas. Viemos aqui para aprender para que elas não estejam mais conosco. Então ele fala, fique em paz com isso. Todo mundo tem. E aí o que a gente tem que fazer? Eu sou agressivo. Não vou aceitar que sou agressivo. Aceitou que é agressivo? Fique em paz agora. E vai aperfeiçoando. Não vai mais. Quando vem a agressividade, você começa a trabalhar isso dentro de você. Então ele fala, se nós estejamos convencidos, né? Tenham certeza de que tudo aquilo que você faz, do melhor que você pode fazer, é engraçado que ele fala o acessível, é porque o nosso melhor hoje, pode ser que o meu melhor ontem era muito menos do que hoje. E pode ser que o meu melhor daqui a um ano seja muito mais do que eu esteja fazendo hoje. Então, aquilo que é possível para você naquele seu momento, faça o seu melhor. Né? Ele fala para a gente entender no seu esforço individual. Outro ponto, Conrado. Porque nós não conseguimos melhorar o outro, mas nós conseguimos melhorar a nós. Então, nós não vamos ficar brigando para que o outro melhore isso, melhore aquilo. Faça o seu melhor, dentro do que é possível, para você. E deixa que Deus vai cuidar do resto. Ele não vai nos desamparar jamais.
Eu Lu, você entendi vê assim. que legal, né? Emmanuel vem todo o capítulo, né? Colocando situações para gente, cutucões, alertas, olha assim, ó, acorda para isso, presta atenção nisso, olha para você, né? Não fique Sim, culpando os outros, né? Para no exato. final ele fazer um carinho na gente, né? Esse é o que uma mãe faz, um pai faz, O não é? pai, Olha só, apesar de tudo isso, fique em paz, fique em paz. fique em paz. Faça o seu melhor. É esse o ponto, Lu. Como que eu vou ficar em paz? Nós somos indivíduos imperfeitos. Todos nós, com falhas, com defeitos, com qualidades, coisas boas, coisas ruins. Significa, Lu, que nós vamos errar. Mesmo quando, às vezes, a gente acha que tá acertando. Né? A questão é, seja sincero. E isso para mim é muito forte, fala muito forte para mim. Seja sincero e verdadeiro em tudo que você faça. Se Sim. você tem verdade dentro do seu coração, você está em paz. Porque você fez o seu melhor. O seu Sim. melhor não o suficiente ainda, mas é o seu melhor, é aquilo que você é capaz de fazer. Eu não É, tenho como entregar o que eu não tenho. Ninguém dá o que não tem. Não é, Lu? A gente dá o que a exato. gente tem. Agora, a gente pode conquistar mais valores e começar a entregar esses valores, mas se eu não tenho ainda, Lu, eu não vou entregar. Então, Lu, se eu faço o meu melhor diante daquilo que eu tenho dentro de mim, tá ótimo. O problema é quando eu não faço o meu melhor. Aí E sim é culpa um os problema. outros. Exatamente. Então, faça o seu melhor que Deus, a luz, o Senhor, irá complementar o trabalho fazendo o resto. Não estamos Amém. sozinhos, não é, Não Lu? estamos desamparados, Mãos exatamente. unidas, Mãos unidas. E Deus, nosso Senhor, está de mãos dadas conosco. É como você disse, é um carinho no final do capítulo. um carinho. Maravilhoso aprendizado Muito de bom, hoje. Lu, muito bom Adorei, mesmo também. Ele ficou um pouco adorei. mais comprido hoje, o nosso estudo, acho que deu 1h10, Lu, mas valeu a pena, foi boas Valeu. reflexões. Para mim, nossa, Para sensacional. mim também, adorei. A gente vai Muito bom. martelando isso aí a semana toda, né, Lu? Até o É, próximo deu até uma capítulo. mudada É. em tudo. Lu, Obrigada. brigadão, viu, de Ah, novo eu que aí pela agradeço. companhia, pela parceria, pela confiança, né? Vamos também Um com o outro. agradecendo a espiritualidade que nos ampara, né? Que nos Isso. fortalece, que nos inspira. Todo momento, as percepções, os entendimentos, as compreensões do nosso estudo. Agradecer a Deus, né? Por permitir que a gente esteja aqui nesse Esteja aqui. momento, né, Lu? Nesse aprendizado, podendo compartilhar isso com outras pessoas também. Tão bom. Agradecer a todos aí que estão, que perderam não, né, gastaram um pouquinho do seu tempo e escutou a gente até o final, né? Gratidão a todos vocês. A gente se motiva em fazer esse trabalho humilde. A gente sabe que é um trabalho bem pequeno, né, Lu? Mas é a Sim, nossa contribuição que a gente se dispôs encontro. encontrou, né, para fazer, né, Lu? Então, gratidão É, a todos, gratidão a Deus. para que essa pandemia passe de uma forma mais amena, que a gente tenha momentos para refletir no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Exatamente. Graças a Deus. Obrigada, Conrado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até, Lu. Tchau, um abraço. Fica Tchau. com Deus.